Oi, gente, tudo bem? Bora lá. Faz um tempo que eu não apareço, né? Esse vai ser o segundo vídeo do canal, mas na verdade vai ser o primeiro. Por quê? Porque eu vou excluir o vídeo que estava aqui presente anteriormente. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já não vai estar o vídeo sobre o Edouard Louis, porque eu deixei morrer o canal. E eu espero voltar, espero falar mais sobre, que a gente possa compartilhar um pouco, né, desse prazer, dessas impressões sobre literatura que a gente vai tendo com o passar das leituras, com o passar dos tempos e tudo. Mas hoje eu vim comunicar a vocês, a quem se interessa também, né, e convidá-los também para o próximo mês, sobretudo, mas também dá já para começar nesse mês, que é um clube de leitura que eu comecei no final de março desse ano, né? Na verdade, a menção a esse clube de leitura, né, a proposta, ela tinha sido feita no começo do ano. Mas como no começo do ano havia pouco movimento por parte dos alunos, das pessoas na internet, por conta talvez do fim de ano, eu acabei declinando, desistindo da ideia, porque eu pensei, não vai dar certo, ninguém vai querer participar e tudo. Então eu me desanimei um pouco e deixei de lado, né? Até que, com o passar do tempo, com a volta dos alunos, eles disseram para mim: professor, e o clube de leitura não vai ter? Porque eu queria saber mais informações, só que eu não achei e tudo mais. Então eu fui pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas aí são 2 alunos que falaram, são 3 alunos, é muito pouco, né? Até que teve uma aluna específica que falou, não, você tem que fazer, não tem por que fugir, não tem por que não fazer e tudo mais. Me deu um gás um pouco maior. E havia também maior interesse por parte de outros alunos, então resolvi criar o clube de leitura. Na verdade, era para ser 10 leituras no ano, porque eu pretendia começar em março e ir até dezembro fazendo leitura, mas agora, como a primeira leitura do ano vai ser em abril, já está tendo, o pessoal já está lendo, né? E eu pretendi também tirar o mês de dezembro, porque é um mês em que todo mundo ocupado, está todo mundo fazendo as suas tarefas, se organizando para o fim do ano, para as festas de fim de ano, então resolvi deixar de lado, né? Então a gente vai do mês de abril até o mês de novembro fazendo leituras coletivas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp para nos comunicarmos, para falarmos um pouco sobre as nossas leituras, sobre as nossas impressões, o que a gente está achando dos livros e tudo mais. Eu disponibilizo o PDF dos livros para os alunos, né? Para os alunos não, para os participantes, não são somente alunos que fazem parte do clube. Eu acho que inclusive a maioria não é aluno meu, né? Mas eu estou gostando muito, muito, muito de ouvir o pessoal falando, de ouvir o pessoal se movendo, fazendo a leitura. Mesmo quem só vota numa enquete que eu abro, eu já noto e fico bem animado, né? É muito gostoso falar de literatura, porque a literatura ela me salvou de muitas coisas, né? Ela me motivou para muitas coisas também. Eu devo tudo à literatura, eu devo tudo aos livros, né? Sobretudo de onde eu vim, eu acho que os livros foram as ferramentas mais importantes que eu tive, assim, né? Por mais que a minha infância, a minha adolescência, ela tenha sido de muitas faltas, o livro nunca me faltou, né? A palavra nunca me faltou, então eu sou muito grato à literatura. É uma forma de retribuir essa gratidão que eu tenho pela literatura, pelo amor aos livros e tudo mais. Mas enfim, o que seria o clube, né, de leitura, clube de literatura, né, que a gente está fazendo juntos, né, porque eu não faço sozinho, eu criei, mas eu dependo de todo mundo participando, senão não existe, né, senão eu leio sozinho na minha casa, comigo mesmo, e falo comigo mesmo sobre e tudo mais. Mas é um clube de literatura de expressão francesa, ou seja, são livros escritos em francês. Não necessariamente os autores desses livros são franceses. Eles podem vir de outros países que falam francês como língua materna, como Quebec, como o Canadá, né? O Quebec, a região do Quebec,
a Bélgica, né? O cantão francês da Suíça, o Senegal, a Costa do Marfim, o Camarões, enfim. Vários países que têm o francês como língua materna também. Ou autores que não necessariamente são de países francófonos, ou seja, que têm o francês como uma língua oficial, mas que resolveram escrever em francês com o passar do tempo, tá? Eu acho que o Nabokov, ele escreveu já em francês. Eu não me lembro quem mais, assim, de famoso, de célebre, escreveu em francês. Tem um autor iraquiano, que eu esqueci o nome também, francófono, né? Ele escreve em francês, mas é de um país que não se fala o francês como língua oficial, né? Enfim, e aí eu trouxe, vou trazer aqui, vou apresentar para vocês, vou contar um pouquinho por que eu escolhi esses livros, né, para a gente ler nesse ano, tá? A maioria dos livros são de autores contemporâneos. Eu sei que eu poderia escolher os clássicos, mas eu acho que os clássicos eles já estão sendo muito lidos, né, muito bem divulgados, com gente de muito alto calibre divulgando e falando sobre, não necessariamente sendo professores somente, mas grandes booktalkers, youtubers aqui, né, que falam, que trabalham em cima dos clássicos e que eu gosto muito do trabalho, mas eu acho que o clássico ele já está sendo comentado, já está sendo muito vendido, né? E eu sempre gosto de pensar a literatura de hoje como o clássico do amanhã, né? É bom a gente ler o que está sendo circulado hoje em dia, né? Eu lembro que eu saí do Ainda Estou Aqui com a minha sogra e aí ela falou: Nossa, esse livro era febre, né? Na minha época era o Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva, né? Hoje é um pequeno clássico. Era febre na época, né? Era o que a gente diria de best-seller, né? Então, o que se lê hoje, o que se produz hoje é importante para a gente entender o mundo que a gente vive, né? E por que as pessoas escrevem dessa maneira nesse mundo de agora, né? Então, o primeiro livro que a gente já está lendo, e eu já estou quase acabando, é o V13, é o Vendredi 13, o julgamento dos atentados de Paris. Eu não gosto muito desse subtítulo, porque o subtítulo francês é Chronique Judiciaire, Crônica Judiciária, ponto final. Mas, para venda, é um ótimo título, né? O julgamento dos atentados de Paris. Eu tô vendo que não estava mais gravando o vídeo, mas enfim, estou gostando bastante desse livro, né, do Carrère. São várias crônicas que ele escreveu para o L'Obs, na França, que é um jornal francês. Então, elas estão todas aqui, né? Eu acho que tem coisas complementares, porque eu não li as crônicas em francês, justamente porque é pago, né? O L'Obs em euro, ainda tem todos os problemas de conversão e você paga uma taxa a mais e tudo mais. Então, eu não li em francês. Tem alunos que estão lendo o livro em francês, inclusive eu estou lendo em português porque eu tenho o exemplar em português e eu prefiro fazer a leitura em português. Mas é um livro bem importante, eu falei para o pessoal no grupo, né? Para se entender o crescimento de grupos extremistas na França, de extrema direita na França, né? Que utilizam os atentados, né, como uma desculpa para seu extremismo, para sua radicalização, né, para sua xenofobia, para sua islamofobia e tudo mais. E por outro lado, o que é muito interessante de notar é que mesmo após os atentados de Paris, né, porque todo mundo pensava que os muçulmanos seriam exterminados, entre aspas, da França, não aconteceu, né? O que aconteceu foi o efeito contrário, foi um crescimento de adeptos ao Islã na França, né? O porquê disso acontecer, eu mesmo
não tenho muita ideia, não é um tema que eu conheço muito, mas esse livro me instigou bastante, né? E eu falei para o pessoal que a gente tem que tomar muito cuidado na leitura desse livro para não se deixar levar também por discursos islamofóbicos e tudo mais. Mas é um livro bem importante, eu acho, sobretudo para quem se interessa no que é a França hoje, na França hoje, na Europa não todo, né? E para notar como as coisas estão caminhando lá fora, tá? O segundo livro, que será para o mês de maio, será O Amante, da Marguerite Duras. Todo mundo fala muito bem desse livro, muito bem. Esse livro é um dos preferidos da minha companheira e eu nunca li, então usei de desculpa mesmo para ler nesse mês e gostaria de ter a presença de todo mundo conversando sobre, trocando ideias sobre o livro, né? O próximo livro seria Uma Mulher, da Annie Ernaux, Une Femme. Eu li em francês já, né? Agora eu vou ler em português, vamos discutir sobre. Eu gosto muito da Annie Ernaux. Quase tudo que foi publicado dela no Brasil eu já li, mas já li muita coisa dela em francês também. Inclusive tem um boxinho com umas 20 obras dela em francês. É a autora que, se eu pudesse escolher ser um autor, eu escolheria a Annie Ernaux. E o próximo livro já tem uma ligação também com a Annie Ernaux, que é o Edouard Louis, Mudar, Método. É um autor da mesma escola da Annie Ernaux, de contar, de escrever romances autobiográficos, o que eles chamam de autobiografia impessoal, ou seja, é uma autobiografia que narra sobre a própria história, mas que essa história ela não é somente a sua história, né? A minha história, a partir do momento que eu narro ela não pertence mais somente a mim, né? Ela não pertence somente ao Antônio. Ela pertence ao mundo que a lê. E certamente a nossa história, ela não é muito, ela se diferencia em pequenos detalhes, porque as experiências, elas tendem a ser muito similares, muito similares. Quando eu leio isso aqui, eu penso, nossa, esse cara escreveu a minha história. Annie Ernaux é a mesma coisa. Mas por quê? Né? E a gente tem que ler o Edouard Louis e a Annie Ernaux de um ponto de vista político também, que é, nós somos projetos, nós somos resultados de políticas públicas. E essas políticas públicas, elas tendem a ser similares, não diferentes, né? Sobretudo dentro de um contexto, né, de forte presença do liberalismo e do neoliberalismo. Querendo ou não, ficando triste ou não, é isso que acontece. E é por isso que as experiências, elas se cruzam, né? Elas se assemelham com o passar dos tempos, né? Mesmo que um more na França e o outro more aqui no Brasil, tá? Voilà. O segundo livro, esse próximo livro, perdão, é de um autor marroquino, Abdallah Tayyah. Eu já li... O Abdallah Tayyah escreveu um livro, que é o livro que eu mais li na minha vida, que é o livro que eu li 8 vezes, que é Celui qui est digne d'être aimé, aquele que é digno de ser amado. Foi o livro que eu mais li na vida, né? Li em francês, li em português, e agora eu estou pegando um segundo livro do Abdallah Tayyah, porque eu nunca tinha lido mais nada dele, só aquele que é digno de ser amado. Peguei esse, As Impacientes, né, de Jaili, Amadou Amal, né? Venceu o Prêmio Goncourt de Lycéen. Inclusive, eu estava para votar nesse prêmio Goncourt de Lycéen, só que eu não li, mas muitos dos meus colegas leram e votaram para que esse livro recebesse aqui, né, o prêmio Goncourt de Lycéen e fosse traduzido para o português. Muitos colegas, quando eu digo colegas, eu falo mesmo colegas da faculdade, leram
na época da faculdade, esse livro aqui. Muito boa publicação. Eu estava pensando em escolher uma Une si longue lettre, uma carta tão longa, mas desisti, escolhi esse, porque uma carta tão longa eu já li. Tá? Alors, escolhi esse também, Querido Babaca, da Virginie Despentes. Eu escolhi esse livro porque é um romance epistolar. Ele é um escrito em cartas, né? E eu gosto muito desse gênero, eu acho que a gente tem muito que debater sobre esse gênero, né? O romance epistolar sempre traz uma leitura muito ativa, assim, muito enérgica, muito rápida, e eu gosto muito, assim, bem movimentado, bem dinâmico, é isso que eu espero do Querido Babaca, da Virginie Despentes. E por último, e que eu já mandei o PDF para os alunos, é A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed Mbougarsar. Mohamed Mbougarsar. Que, se eu não me engano, o Diogo Cardoso, que é o tradutor, ele ganhou o Jabuti de melhor tradução. Esse livro é um livro de literatura senegalesa, e por que eu já enviei, né, PDF para os alunos? Porque é um livro de 400 páginas. Ele vai ser o maior livro do clube e por isso já fiz o adiantamento do envio, tá? Enfim, gente, falei um pouco de cada um. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, podem mandar mensagem, deixar aqui no chat, embaixo, voilà. Façam o que acharem melhor. E a gente vai se falando com o passar do tempo, tá bom? Participem do clube, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você queira participar. E nos vemos logo mais. Au revoir, tchau, tchau!